Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos hoje aqui para mais uma live do Centro Espírita Fraternidade. Inicialmente, nós leremos aqui uma mensagem que está nesse livro, Calma, nome do livro. Psicografia do Chico Xavier através do Espírito Emmanuel. O título é Nos Encargos da Vida. Recorda, Deus nos criou para a execução de determinados encargos, em que nos façamos felizes. Não digas que a Terra é um mundo exclusivamente de provações. Em qualquer degrau da evolução, podes instalar-te no lugar próprio à criação de tuas próprias alegrias. Necessário reconhecer que te encontras na condição certa e com as criaturas mais adequadas para a tarefa a cumprir. Conscientiza-te de que ninguém consegue realizar algo sem o apoio de alguns, competindo-nos a todos adquirir paciência e tolerância de uns para com os outros. Aprendamos a viver sem reclamações e sem queixas. Os obstáculos e problemas, em maioria, com que somos defrontados na desincumbência de nossos deveres, partem de nós e não dos outros. Adaptamo-nos às exigências do trabalho a realizar, sem perder a altura no ideal superior que abraçamos. É a norma de triunfo em nossas obrigações. Lembremos-nos de que todos aqueles que sabem desculpar as dificuldades e as faltas alheias estão criando fatores de base ao próprio êxito. Quem se consagra a servir, serve para viver, honrando a vida em qualquer posição. Então, convidamos a todos a fazermos uma oração dirigindo o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, que é o que emana o seu amor para nós e que abastece o nosso espírito e que nos dá energia para que vivamos mais e com felicidade. Agradecemos a Deus por tudo que recebemos até hoje e a oportunidade de estarmos aqui na Terra novamente para uma nova reencarnação, tentando nos melhorar, corrigir as faltas do passado e, com isso, nos elevarmos espiritualmente, e temos o objetivo de atingir a perfeição através das inúmeras reencarnações. Que Jesus, o nosso Mestre, nos proteja, nos ampare e, através da sua proteção, nos auxilie a cumprir tudo que combinamos antes de reencarnar aqui na Terra. Pedimos à espiritualidade amiga que auxilie, através da inspiração, o nosso palestrante e que a mensagem que ele trouxe hoje para nós toque os nossos corações e nos auxilie a colocá-las em prática e nos tornarmos pessoas melhores através desses ensinamentos da espiritualidade. Que assim seja. Então, na noite de hoje, nós temos o convidado, nosso amigo, Carlos Guido Notari. Ele é o atual presidente da Sociedade Espírita Caminho da Luz de Cruz Alta. E hoje ele está aqui com o tema que nos apresentará a eternidade e o tempo. É com grande alegria, então, que vamos ouvir o nosso amigo Carlos. Passamos a palavra para o nosso palestrante, então. Agradeço o convite que nos foi feito pelo nosso Fraternidade, Centro Espírita Co-Irmão, membro da UME, essa irmandade que trabalha há tanto tempo para esclarecer e socorrer a quem dele se aproxima,
E o meu tema é o tempo e a eternidade. Esses aspectos do tempo é algo que sempre me chamou a atenção, né? Porque nós viemos de muito tempo. Nós que estamos aqui mais uma vez na Terra, em processo encarnatório, experienciando na matéria, já viemos de muito tempo. E Jesus nos ama há muito tempo. Por isso, que essa noite seja uma noite de paz, uma noite de harmonia e de aprendizado. O Mestre Jesus é um daqueles engenheiros siderais que elaborou os primeiros planos para a formação desse planeta que nós habitamos. E isso tem 5 bilhões de anos. Então, nós podemos avaliar por aí, em termos de tempo conhecido de nós, o tempo que Jesus está conosco. Ele nos acompanha a esse tempo todo, esteve encarnado conosco, não uso o termo reencarnado, porque ele encarnou uma vez só, e nos trouxe a boa nova, o Evangelho, que nós estamos hoje ainda lutando para compreendê-lo e para nos tornarmos criaturas melhores. Então, meus irmãos, o tempo não é senão uma medida relativa na sucessão das coisas transitórias. A eternidade, entretanto, não é suscetível de nenhuma medida do ponto de vista da duração. Para ela não há começo nem fim. Tudo é presente para ela. Então, como nós costumamos aqui na Terra, encarnados, nós temos o tempo de tudo. Tudo nós medimos com o tempo das nossas horas, os minutos, dos segundos. Nós lembramos de Roma, das civilizações extintas há tanto tempo, há tantos milênios, há 500 milênios, mas a eternidade, essa não tem começo e não tem fim, não se mede. Ela sempre existiu e sempre existirá. Às vezes, aqui nas minhas imaginações, eu fico me vendo no espaço sideral, digamos assim, né? Onde há silêncio, o tempo não se move, não se mede. Imagino que isso seja mais ou menos a eternidade. E nós, criaturas, criadas pelo Pai, somos criaturas eternas. Então, o tempo é o mais sábio e o mais justo dos juízes. A todos, indistintamente, oferece as mesmas oportunidades de ascensão. Aliás, a justiça divina nos oferece a todos as mesmas oportunidades de ascensão. Se assim não fosse, ela não seria a justiça divina. As dificuldades que nós, porventura, estamos vivendo hoje, em qualquer sentido da vida, é porque nós não aproveitamos ainda as oportunidades de ascensão que nos foram oferecidas.
E esse mesmo tempo, vagarosamente, ele revela a todas as criaturas o que tiver de oculto. Revela as mais ocultas intenções de todas as criaturas. Nenhum de nós deve pretender esconder-se de si mesmo, porque o tempo, ele nos chamará a atenção e revelará quem efetivamente nós somos, porque nós agimos de acordo com aquilo que nós produzimos em nós mesmos. O tempo nos torna criaturas transparentes e seremos conhecidos no tempo pelo nosso agir e, como nos disse o amigo Jesus, pelas nossas obras, sejam elas nos aspectos positivos ou sejam elas nos aspectos negativos. Aliás, quando nós retornarmos à espiritualidade, depois desse tempo passado aqui em matéria, nós seremos vistos não pelas nossas faculdades, pelos nossos diplomas, não serão perguntados quantas pós-graduações nós realizamos, mas serão perguntados para nós o que nós fizemos com relação ao Evangelho de Jesus, ou seja, que nós realizamos pelos nossos semelhantes. Não vamos menosprezar, então, meus irmãos, o valor dos minutos, porque são eles, minutos, que fazem as horas, e são as horas que compõem o dia. Vamos, dentro do possível, aproveitar todos os minutos, todas as oportunidades para trabalhar no bem e nos tornarmos aquelas criaturas que nós sonhamos para nós mesmos, felizes. Criaturas que possam olhar para trás e sorrir. E sorrir, não chorar. Aliás, meus irmãos, todo mundo conhece o nosso Chico, né? Recebido por Jesus na espiritualidade, um dos poucos recebidos por Jesus nessa nossa época, que é comum entre os espíritos, a questão mais aflitiva é a consciência do tempo perdido. Quando nós perdemos o tempo, como nós deixamos as coisas boas a fazer, nos distraindo com outros aspectos da vida. Chico Xavier, entre esses últimos missionários do tempo dele, usou o tempo integralmente. Não perdeu a oportunidade dos minutos. Não se deixou levar por aspectos que não importam na vida, como acontece com muitos de nós, eu, naturalmente, inclusive. Ele foi íntegro no aproveitamento do tempo e hoje, certamente, é um espírito de paz, de luz. Não é à toa, perdão, não foi à toa que Jesus o recepcionou quando do retorno à vida espiritual. Eu tenho aqui uma pergunta e uma resposta
do Livro dos Espíritos. Pergunta. É uma neta perguntando para o avô que se encontra na espiritualidade. Caro avô, podeis dizer-me como vos encontrais no mundo dos espíritos, dando-me quaisquer pormenores úteis ao nosso progresso? É a pergunta da neta. O avô responde. Tudo o que quiseres, querida neta. Eu espio a minha descrença. Porém, grande é a bondade de Deus. Sofro, mas não como podeis imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na Terra. Eu fico imaginando essas situações. Certamente vai acontecer conosco. Quando nós desencarnarmos, nós naturalmente teremos a oportunidade de olhar para nós mesmos, verificar o que nós realizamos de útil, de produtivo, para nós, naturalmente, no sentido evolutivo e para os nossos semelhantes. É provável que nós vamos ter esse mesmo sentimento, de que poderíamos ter feito muito mais, que poderíamos ter ajudado muito mais a propagação do Evangelho de Jesus e nos melhorarmos mais como criaturas. E não o fizemos. Vamos sentir que teremos de recomeçar em muitos sentidos, em muitos aspectos, em virtudes que ficaram para trás a serem melhoradas, desenvolvidas, mas que nós optamos ocupar o tempo em coisas ligadas à matéria, em aspectos que são transitórios. Vamos pensar. O convite que eu sempre faço, quando tenho a oportunidade de trazer um pouquinho do que a gente estuda, é vamos pensar, vamos raciocinar. Quem conquista a nós mesmos somos nós. Nós que nos conquistamos, nós que nos permitimos conquistar pelo Evangelho de Jesus. Somos nós que abrimos o coração. E é no raciocínio que essa doutrina não explica tão bem, essa fé raciocinada, é que nós sedimentamos na nossa mente e no nosso coração as verdades que o Espiritismo nos traz com tanta maestria, desde que é o Evangelho revivido. Pessoal, e a transitoriedade? Se nós olharmos para nós mesmos, vamos fazer uma brincadeira aqui, me permita, no espelho hoje, e olharmos as nossas fotos da juventude, no meu caso, por exemplo, eu vou ver que a transitoriedade está acontecendo comigo. E acontece com todos, né? Então vamos refletir em torno da transitoriedade da existência física. E compreenderás que é urgente aproveitá-la com propriedade. A sucessão inexaurível do tempo demonstra a fragilidade das coisas diante dele e a sua inexorabilidade no que diz respeito à consumpção de tudo quanto é terreno.
tudo quanto é terreno. Essa casa que tu mora hoje, esse carro que tu tens hoje, esses móveis que te cercam, esse guarda-roupa, essas roupas, esse corpo que habitas, tudo é transitório. O que não é transitório? Nós, Espírito eterno. E os tempos, meus irmãos, os tempos são chegados. Nós estamos num planeta de transição. Vamos lembrar aquelas palavras, eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. A doutrina espírita esclarece que o nosso planeta, ou seja, o planeta que nós estamos vivendo, que nós gostaríamos que continuasse nosso, está em transição. E nós estamos habitando o planeta em transição. Nós podemos, então, afirmar que nós também estamos em transição. Que nós estamos fazendo escolhas. Todos os dias. Subjetivamente e objetivamente. Até pelo pensamento. Aliás, cuidado com ele. O pensamento pula para um lado, pula para o outro. É que nem um macaquinho daqueles agitados, pulando de um galho para o outro. Jesus nos alerta que as nossas ações pelo pensar têm o mesmo peso das nossas ações objetivas, porque elas só não acontecem, ou seja, nós não as transformamos em algo concreto porque não temos a oportunidade de fazê-lo. Então, nós estamos nesse planeta em transição. Os tempos são chegados. E se nós estamos nessa época, nesse planeta que está em transição, é porque nós também, como espíritos externos, estamos em transição para continuar aqui no planeta regenerado ou para sermos transferidos para um planeta que se adeque à nossa pequenez. Vamos prosseguir um pouquinho mais. Eu acho que eu não falei para vocês, eu incomodei bastante o app hoje. Eu estou com um slide aqui na minha frente, mas a minha câmera não permitiu que eu fizesse esse conjunto. Então, eu estou lendo e comentando. Abri esse novo slide e diz assim: somente as conquistas intelecto-morais têm o sabor da eternidade. Ou seja, só o que nós trouxermos para a nossa mente, em termos de raciocínio, de conhecimento, e os aspectos morais da vida permanecerão conosco como patrimônio nosso, como conquista eterna. Conquistas materiais
ficarão para trás naturalmente. Tudo que nos cerca ficará para trás. Inclusive o nosso corpo físico ficará para trás. Mas aquilo que nós conquistarmos, trabalhando pela boa nova, trabalhando pelo nosso aprimoramento particular. Aliás, trabalhar pela boa nova, pelo Evangelho de Jesus, a consequência é trabalhar por nós mesmos. Não tenhamos ilusão, então, meus irmãos, que as coisas transitórias poderão nos acompanhar logo ali na frente, quando formos chamados para o mundo espiritual. Vou repetir. Somente as conquistas intelecto-morais têm o sabor da eternidade. Vamos raciocinar. Esse é o convite de sempre. Vamos raciocinar. Aliás, nesse sentido, não podemos esquecer que as nossas más obras também nos acompanham. Eternamente nos acompanharão as obras positivas. Mas o que nós fizermos de negativo, nós precisaremos prestar contas à justiça divina e a nós também, como Espírito eterno. Busquemos a eternidade. Sugestões de Joana de Ângeles. Não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. E você está preocupado com isso? Os traços da idade chegaram, estão chegando. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada de aprendizado. Aliás, nós somos seres espirituais em mais uma experiência humana. E não seres humanos em uma experiência espiritual nesse momento. Somos seres espirituais. Somos oriundos da espiritualidade. E estamos em mais uma experiência humana. A velhice não alcança jamais o espírito. Quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. A juventude não é um estado da carne. Olha que lindo essa afirmação. A juventude não é o estado da carne. Nós não vemos alguém pelo corpo. Nós não vemos o espírito naquele corpo. Aquele corpo é somente um instrumento que está sendo usado para nós experienciarmos aqui nesse planeta. E seremos mais jovens, mais bem apessoados, quanto mais bem nós fizermos. Por quê? Porque as energias do bem se transferem para o nosso corpo espiritual, como os danos que nós causamos para os nossos semelhantes também se transferem. Certo é que quem trabalha no bem, quem se esforça no bem, quem procura melhorar-se, quando retorna à espiritualidade,
rejuvenesce. Pelas suas obras, pelo seu trabalho, não por favor de ninguém. Vamos repetir? A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade, sabendo que somos criaturas eternas. Claro que nós precisamos ter presente que nós somos responsáveis pela nossa saúde e que a juventude não é um estado da carne. Quantos de nós desencarnam um aspecto saudável e se mostram na espiritualidade como espíritos em seríssimas dificuldades? Quantos de nós desencarnam com o corpo físico envelhecido, condoído, e se mostram jovens, felizes e realizados na espiritualidade? Ela nos diz assim também, a Joana: o tempo é semelhante à gleba. Devolve sempre aquilo que recebe, produzindo de acordo com a semeadura. Eu acho que nós poderíamos dizer que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, vamos raciocinar sempre. O tempo é semelhante, é semelhante à gleba. Ou seja, tudo que nós fizemos no tempo, nesse momento que nós estamos, tudo que nós fizemos ontem, estamos fazendo hoje e faremos amanhã, nos será devolvido em tristeza ou em alegria. Porque ele devolve sempre de acordo com a semeadura. Não vamos ter ilusão, porque Jesus nos lembra com tanta maestria, a cada um conforme as suas obras. E nós estamos, durante o tempo, plantando e colheremos certamente o fruto do nosso plantio. Repito, o plantio é livre. Podemos plantar o que nós quisermos, mas teremos de colher certamente a nossa colheita obrigatória. Pena que eu não posso mostrar para vocês aqui esse slide. Eu botei aqui uma planta, uma orquídea. Se a Lenice estiver conosco, ela vai me acompanhar nessa. Os milênios do caminho evolutivo. Nós pensamos nesses aspectos, né? Milênios nós temos pela frente. Quanto tempo ainda eu vou me encontrar na situação que hoje eu me encontro? Quanto tempo nessa criatura pequena que eu ainda sou, em tantos aspectos? Então, como um lenitivo, digamos assim, ela nos diz assim: os milênios de caminho evolutivo que todos somos levados a percorrer, com vistas à nossa elevação, não nos parecerão tão longos ou excessivos se considerarmos que uma simples e bela orquídea do gênero Vanda onomeia requer 25 anos de cuidados para produzir a primeira floração. É um lenitivo, né? É um lenitivo.
Nós falamos há pouco, meus irmãos, da impermanência de tudo. Vamos repetir um pouco disso, porque isso tem uma verdade diária. A impermanência é inevitável. É inevitável a ocorrência em todas as organizações e estruturas que existem no universo. Permanentes são o espírito e sua especial constituição energética. Porquanto criado por Deus, a eterna causalidade avança sem cessar na direção da fatalidade para a qual se encontra determinado. Os planetas, as galáxias, são estruturas que existem no universo, mas não são impermanentes. Bilhões de anos pela frente, elas se tornarão pó. O nosso planeta, as coisas que nos cercam, o nosso carro, tudo que nós olhamos e vemos e tocamos são impermanentes. Como eu já disse, esse corpo que nós estamos animando hoje também é impermanente. Mas nós, espírito, somos permanentes. O que nos resta, então, é procurar atender esse convite de Jesus de mais de 2000 anos e pelo nosso esforço, pelo nosso querer, nos tornarmos criaturas melhores. Jamais poderíamos começar por aí, fazer ao semelhante o que nós não gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Então, quando você for agir com relação a qualquer coisa, pense primeiro: esse meu agir vai atingir alguém? Vai prejudicar alguém? Ou não vai? Porque amanhã a situação pode se inverter e serei eu aquele analisado. Esse é um aspecto que eu procuro levar em consideração muito seriamente na minha vida. Obviamente eu sou uma criatura singelíssima, mas não fazer ao meu semelhante o que eu não gostaria que fosse feito a mim mesmo. Tudo passa. Gostamos muito disso, né? Tudo passa. Tudo é transitório. Problema algum vem para ficar. Nenhuma alegria é eterna. Que pena, né? Mas não é mesmo. Aborrecimentos surgem e vão. A alegria perene está na perfeita integração com Deus. Tudo é transitório de novo. Problema algum vem para ficar, também passa. Surgem outros. A própria alegria não é eterna. Os aborrecimentos, eles vão, e eles vão, e vão, e vêm. Surgem e vão. A alegria que permanece, a alegria perene, está na perfeita integração com Deus. Está longe, tá? Mas alguns caminhos nós conseguimos vislumbrar. O caminho mais seguro é nós procurarmos imitar ao máximo e pôr no nosso coração o Evangelho de Jesus, que é tão objetivo que Jesus nos deixou, né?
amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como a ti mesmo. Poucas palavras, mas que englobam uma lei universal. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E Jesus sempre nos desafiando. Amai os vossos inimigos. Porque quando ele disse ao próximo como a ti mesmo, ele não fez nenhuma exceção. Naturalmente que ele incluiu aí os nossos inimigos. Se nós estamos conseguindo, é de cada um. Mas é uma das leis que nós teremos de enfrentar para poder subir a dimensões melhores. E finalizando, meus irmãos, trabalha para perpetuar o bem, com o propósito de fazer durar a serenidade. Conserva, no entanto, contigo a certeza de que o bem que praticas cotidianamente é uma bênção que se faz constante. Não vamos nos preocupar com grandes saltos e nos tornarmos baluartes de alguma coisa. Vamos usar o tempo do dia, as horas diárias, para fazer o pouquinho por dia, fazer o correto por dia. O Pai que nos conhece muito bem, Ele sabe do que nós somos capazes. Ele irá nos perguntar o que fizestes do tempo que estiveste encarnado. E Ele vai observar as nossas condições de fazer e, dentro dessas condições, o que nós fizemos. Mas uma dica que a Joana nos diz: façamos cotidianamente o bem, aos pouquinhos todos os dias, para que amanhã nós possamos encher, vamos dizer assim, o nosso cofre de caridade, de paz, de bem-querência, de respeito ao próximo. Falar quando for para elogiar, não para desprezar. Sermos aquele que abraça, que perdoa, que está junto. Saber compreender o nosso irmão que sofre, o nosso irmão violento, porque ele está um pouquinho atrás de nós já fomos assim, mas vamos cuidar dos minutos, vamos cuidar do tempo. Ele passa tão rapidamente. Se nós não investirmos no tempo, naturalmente, com Jesus nos balizando, nos auxiliando, mais na frente nós vamos olhar para trás e chorar pelo tempo que nós deixamos, pelo tempo que passou e que nós nada fizemos. Costume nós dizermos que nós trabalhamos nessa pequena palestrinha, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro A Ponte do Emmanuel, o Evangelho de Chico Xavier, o livro Vigiai e Orai do Carlos Bacelli, o irmão José, e o Céu e o Inferno de Allan Kardec. Assim, meus irmãos, chegando ao término dessa pequena palestra, esperando ter podido transferir aos irmãos algo do positivo,
eu gostaria de levar o nosso pensamento a Deus, ao amigo Jesus, aos amigos espirituais, por esse momento em que nós estivemos juntos, raciocinando, procurando entender o que fazer com o tempo, o que é o tempo, como ele age sobre nós, o que nós estamos fazendo com ele. Quem sabe, depois desse chamamento de hoje, nós possamos aproveitar um pouquinho mais o tempo. Pedimos a Ti, amigo Jesus, que nos abençoe os bons propósitos e que nós possamos nos aproximar de Ti todos os dias, todos os minutos, um pouquinho mais, assim seja.